A gente vai de choque rei agora, porque ele não acabou. Acabou 1-1, porém não acabou. As confusões póstumas, né, porque de fato são muito tristes os episódios que aconteceram, não só dentro de campo, elas podem ter repercussão, Arnaldo, nas quartas de final, na semifinal, a depender da celeridade do TJD. O São Paulo foi denunciado pela postura dos seus dirigentes e alguns atletas ali na saída do túnel, contra a arbitragem, contra a comissão técnica do Palmeiras, por não ter cedido a sala de imprensa, custou baratinho, acho que nunca mais vai ter uma entrevista de visitante no Morumbi, porque custa barato isso daí, só R$ 5.000 de multa. Eu queria que você falasse do lado São Paulino sobre os estilhaços desse 1-1 e se o São Paulo vai mudar alguma coisa na relação com o Palmeiras, pelo menos institucional daqui para frente. Acho que já mudou, né? Acho que dos dois lados, né? Eu acho que essa relação ela evaporou nos últimos tempos e teve o capítulo final no episódio do Morumbi. E no episódio do Morumbi, eu acho que o pós-jogo, o São Paulo se confundiu bastante, se perdeu, digo institucionalmente, né? Porque eu entendo ser legítimo da parte do São Paulo protestar contra a arbitragem do jogo do Palmeiras, do jogo do Santos, do jogo do Bragantino, do jogo do Mirassol. Se tem um clube que nesse campeonato pode protestar contra a arbitragem, é o São Paulo. E por que existe um critério distinto para o São Paulo em relação aos demais grandes desse campeonato, em termos de escala de arbitragem? A escala de arbitragem dos jogos do São Paulo ela tem um princípio, que é quase um vestibular para iniciantes. E foi assim, de novo, no clássico com o Palmeiras. Quando a federação marcou Palmeiras e Corinthians para Barueri, ela escalou, vamos lá, de novo, vamos dar nome aos bois. Ela, vírgula, o argentino Patrício Lustó, que é quem comanda de forma desastrada a arbitragem paulista nesse momento. O senhor Lustó escalou para Palmeiras e Corinthians, o derby em Barueri, o senhor Rafael Claus, que é o árbitro mais experiente de São Paulo. O senhor Lustó para Santos e Corinthians na Vila Belmiro, escalou o senhor Flávio de Souza, certo? Que é o segundo árbitro mais experiente do quadro de São Paulo. O que aconteceu nesses jogos? Um monte de coisa. Qual foi a interferência do VAR nesses jogos? Zero. Vou repetir, zero. Teve gente expulsa, gente no cartão não dado. Tá. Pênalti não dado. Pênalti não dado, né? Do Maicon na Vila Belmiro, certo? Mas o árbitro ali, seguro, interpretou do jeito dele e assim o jogo seguiu. Como é normalmente o protocolo que você conhece tão bem. Nos jogos do São Paulo, por conta de uma reivindicação do presidente da Federação Paulista ao Lustó, está havendo uma tentativa de renovação com o campeonato em andamento, com testes, com árbitros mais novos. O que tem acontecido, um desastre, e o VAR tem apitado os jogos do São Paulo, basicamente. Aconteceu isso em 3 jogos seguidos no Morumbi. Bragantino, Santos e Corinthians. Aí, Palmeiras, desculpe. Na ordem. Santos, Bragantino e Palmeiras. E ao reclamar, se fosse uma reclamação do São Paulo junto à federação, à comissão de arbitragem, não aceitamos mais esse tipo de critério de escala, porque ele é desigual, eu daria aqui o meu apoio. Acho que teria toda a razão. Ao passar para o chilique, confronto, bica na porta, xingamento e misturar as coisas em relação à rivalidade do Palmeiras, o São Paulo perdeu a razão. Por mais que eu saiba, esteja quase careca de saber, como diz aquela coisa, que Palmeiras e São Paulo, no campo, comissões técnicas, jogadores, não se dão bem há milênios. O tratamento dos dois lados é bélico desde sempre. A paz da Leila com o Casares nunca chegou ao campo de futebol. A comissão técnica do Palmeiras provoca o São Paulo há muito tempo e o São Paulo devolve a provocação ao Palmeiras, não em termos de comissão técnica, porque a comissão técnica do São Paulo sempre muda, mas em termos de jogadores. A gente pode traduzir
São Paulo e Palmeiras na rivalidade recente por Abel contra Caleri, certo? Quantos episódios? Uns 500. Agora, no campo, eles se entendem, entre aspas. Quando parte a questão da direção, vai para cima com a questão lá, com xingamento e tal, o São Paulo perdeu completamente a razão. O que vai acontecer, Marília? Eu acho que, além da multa de 5 mil simbólica por não ceder a sala de coletiva, uma coisa ridícula, além de provavelmente suspensão do Carlos Belmonte, ou até inquérito, né, por xenofobia do Carlos Belmonte, ou suspensão do Casares, etc. e tal, todas as medidas cabíveis, possíveis, o outro aspecto vai mudar. Você pode apostar que vai mudar. A escala de árbitros dos jogos do São Paulo vai mudar. A partir do jogo contra o Ituano, que é o único jogo importante da última rodada da fase de classificação. Porque um corre risco de rebaixamento e o outro corre risco de não se classificar, certo? Você pode apostar e pode anotar. A partir de Ituano e São Paulo, se o São Paulo sobreviver ao campeonato, todo jogo do São Paulo vai ter alguém experiente para comandar. Porque, de fato, a federação errou a mão. E o São Paulo errou a mão mais ainda ao misturar as coisas. O que não quer dizer que o comportamento da comissão técnica do Palmeiras ao longo dos últimos 3 anos do Abel e seus auxiliares seja aceitável. Não é. E esse comportamento, evidentemente, intimida e pressiona árbitros menos experientes. Isso é tão claro quanto os meus óculos aqui, né? Que agora estão com a calibragem correta. É evidente que todos os árbitros menos experientes de São Paulo, sobretudo, entram com medo da comissão técnica do Palmeiras, por tudo que foi criado nos últimos anos. Então, quando o Palmeiras exprime a nota, que eu achei adequada, contra o incremento dessa rivalidade, preocupado com questões bélicas para os próximos confrontos, ele deveria também se preocupar com a sua comissão técnica, e ele nunca fez isso. Nunca fez isso. Basta, nessa mesma partida, não sei, eu vi ontem no nosso companheiro Neto algumas imagens do comportamento da comissão técnica do Palmeiras, Abel e auxiliares, durante o jogo São Paulo e Palmeiras. É inacreditável. É inacreditável. A pressão, proporcionalmente, que a direção do São Paulo faz lá depois do jogo, dando bico na porta, os caras fizeram durante o jogo. Eles cercaram o quarto árbitro, quase colocaram ele com uma nocaute. Eles espinafraram o tal do Candansan o tempo todo. Eles foram no intervalo na jugular do trio de arbitragem. E é assim de forma recorrente. Então não tem ninguém certo nessa maldita história, certo? Nem a federação, nem o São Paulo e nem o Palmeiras. E é como você falou, nesse mesmo campeonato, que vale muito pouco, esse confronto provavelmente possa até acontecer de novo, no Allianz Parque. E aí a gente vai ver, se tiver aberto. E a gente vai ver de novo, você vai ver, muito problema. Mas ao menos eu tenho uma convicção. O árbitro escalado, os responsáveis serão mais experientes e mais, digamos, preparados para esse clima bélico insuportável entre essas duas equipes. Renato, e aí? Eu acho que está mais do que na hora, independentemente do jogo desse último aí, que os tribunais de justiça enquadrarem o Abel. Entendeu? Ele expulsa. Aí, quando for para o tribunal, o cara diz assim, olha, esse cara é reincidente quantas vezes? Então, ele vai tomar 1 mês de suspensão. Depois, ele vai tomar 2 meses. E aí, para adiante. Porque não adianta. O Abel, ele é useiro e vezeiro em fazer isso. Os outros árbitros também, os outros técnicos também fazem. Não dá para comparar com o que o Abel faz. O que o Abel faz é único. Realmente um destempero à beira do campo assustador. E é um jogo atrás do outro, um jogo atrás do outro. Aí expulsa, não expulsa, no outro não expulsa. Quando expulsa, o cara fica um jogo fora. Não, eu acho que diante de um comportamento absolutamente, impossível de se aturar, eu acho que os tribunais de justiça deviam tomar uma decisão desse seguinte, olha aqui, ó, a partir de agora, quando o Abel for expulso, traz o caso para cá que eu vou julgar. E aí você usar a questão da reincidência. Porque não adianta nada, você faz um escândalo, é expulso, fica um jogo fora, volta, faz outro escândalo, aí não é expulso, faz outro escândalo. Tá mais do que na hora de se dizer o seguinte, Abel, não dá. Não dá. Você continuar se portando assim à beira do gramado, não vamos aceitar mais.
Se não fizer isso, vai continuar e vai piorar. A sensação que eu tenho é que está piorando. O Abel está aumentando o grau, sabe, de loucura dele. E a comissão técnica dele participa também. A comissão técnica dele também joga na mesma maneira. Só se reforça a loucura do Abel. Eu acho que, claro, não devia ser só o Abel, mas o Abel é o ponto mais alto. Se outros fizerem coisa parecida, também. Vamos passar a julgar a reincidência. Olha aqui, já que você foi expulso 1, 2, 3, 4 vezes, então a sua pena vai aumentar 1, 2, 3, 4 vezes. Senão não tem jeito. Agora, acho que o São Paulo ainda assim exagerou. O que houve depois do jogo, o que houve do Casares e do Belmonte, é uma coisa lamentável, sob todos os pontos de vista. Né? E mais do que isso, esse episódio, para mim, eu fico morrendo de rir, né? Porque negócio de liga, Horte, Libra, não sei lá o quê, continua no noticiário, né? Sabe quando é que vai ter uma união? Nem no dia que o Sargento Garcia pegar o Zorro. O Sargento Garcia vai pegar o Zorro e não vai haver a união, entendeu? Porque os caras são todos os pavões, os alucinados. Esse Belmonte, gente, o que é isso? O que é isso? E o cara é diretorzão lá de futebol do São Paulo. E o Casares, cara? O Casares parecia um alucinado, parecia um chefe de torcida da torcida do São Paulo. Eu acho que, infelizmente, o nosso futebol, nesses aspectos disciplinar, ele vai ladeira abaixo. Vai ladeira abaixo e os árbitros são péssimos, não ajudam, erram. E o VAR, coitado, que não tem culpa de nada, apesar do ódio que o Arnaldo e você, Marília, votam a ele. O VAR não tem culpa nenhuma. O culpado é o imbecil que está atrás do VAR. O instrumento é ótimo. Basta você botar gente boa para operar. Mas se os caras são ruins também, não adianta. Sabe? É a mesma coisa. Você pega a Red Bull, Fórmula 1, que é um avião. Bota um braço duro para dirigir. O cara vai bater na primeira chicane. Não sabe dirigir. O Arnaldo que... Sem acidentes automobilísticos. Destreza. Não sabe dirigir. Tem nem mais carta de motorista. Já foi banido pelo poupa-tempo de São Paulo. Foi mesmo. Devia fazer com o Abel. Devia fazer com o Abel o que fizeram com o Arnaldo. Eu sou um cara... Me defende, eu sou o menor... Wanted. Eu sou o menor infrator de trânsito da cidade de São Paulo. Sou com respeito. Não pode dirigir. Dou passagem para todos os pedestres, para os cachorrinhos. Às vezes saio do carro e dou a mão para atravessar. Isso é muito injusto comigo, muito injusto. Gente, eu sou filha de um homem. Meu pai, que se chamava Arnaldo, também nunca dirigiu. Então, eu tenho uma queda por homens que eu não dirijo, eu não quero, eu não sabem. Você está tendo muita queda heterossexual. Estou te estranhando. Vamos mudar isso aí. Eu estou estranhando. Por favor, vamos Outro dia foi o Diniz, agora são outros. Hoje é o Arnaldo. Gente, eu vou ter terapia logo daqui, vou restituir minha lesbindade. Logo depois do favor. Ô, Miriam, sabe essa coisa do destempero que o Renato falou, do Júlio Casares, do Belmonte, dos jogadores do São Paulo que estavam ali, muito nervosos com o que aconteceu? Para mim, tem uma fotografia tão clara de que, de um lado, há destempero e, de outro lado, há estratégia, porque o que o Arnaldo falou sobre o comportamento da comissão técnica do Palmeiras, para quem já viu o jogo no estádio do Palmeiras, né, que daí não fica focado só na bola, você consegue ver os detalhes, como ele gosta de dizer, é orquestrado, uma hora vai um, outra hora vai outro, outra hora tu levanta, outra hora tu grita, isso poupa os jogadores. E a saída o São Paulo proporcionou ao Palmeiras uma vitória na saída do estádio. Perfeito. Porque a saída irônica do Abel, que teria que responder sobre uma arbitragem que prejudicou o dono da casa, foi: não me deixaram falar. Né? Vocês não me deixaram falar. E a risadinha do João Martins para o deboche do Belmonte não é de alguém que está, naquele momento, ultrajado pela xenofobia. É alguém que está se divertindo com o desespero do outro. Né? Ainda que a xenofobia seja crime e o Belmonte precisa, pelo menos, pedir desculpa. Sim. Mas, ali, para mim, tem 1-0 para o Palmeiras. Porque quem saiu aparentemente maior e restabelecido do empate, até porque estava perdendo o jogo, foi o Palmeiras. Sim, o São Paulo poderia fazer um manual, como perder a razão aos 45 do segundo tempo. Perdeu a razão.
e estava com a razão. E teria sido interessante escutar a coletiva do Abel. É uma reação muito infantil. Você, não vai ter sala para você, porque a nossa sala era pequenininha. Mas, assim, eu queria tentar alargar esse debate. Porque eu, olhando o Fluminense e Botafogo, né, a arbitragem, o árbitro, que não era bom, ele não conseguia marcar uma falta sem ser cercado. Nenhuma falta. No meio de campo. Ele era cercado. É como se alguns, claro, entram com essa estratégia, e eu concordo com a análise da Marília, sei que é a do Arnaldo também, mas outros, eles entram... Hã? Ele me copia. Entendi, tudo bem. Com a da Marília, de vez em quando. De vez em quando. Mas outros, eles entram já para o confronto. Esse juiz errou de propósito. Esse juiz está contra mim. Esse juiz está fazendo para a gente perder. E não é assim. A arbitragem brasileira é ruim. A gente tem infinitas provas de que ela é ruim. E aí a gente se pergunta quem é responsável pela arbitragem no Brasil. Tcharam! Quem será? Pois é, Tcharam. Então, Tcharam tem que investir. Parar de sentar, sabe o tio Patinhas dentro do cofre? É assim que a CBF vive. A CBF, se o negócio dela fosse futebol, ela pegaria esses milhões, ou bilhões, ou bilhão, e investiria. Não ficaria lá vendo render com esses juros estratosféricos que são praticados no Brasil. Ela investiria, mas o negócio da CBF não é futebol. O negócio da CBF é riqueza e poder. Dane-se o futebol. Olha, realmente, nossa, esse juiz foi péssimo. Nossa, os jogadores simulam muito. Nossa, eles não conseguem ver uma marcação sem reclamar. É isso que tem que mudar. Porque isso é um campo fértil para o Abel colocar em prática essa tática dele. E ele sabe usar. E aí todo mundo se perde. Eu fiquei horrorizada com o que eu vi em Fluminense e Botafogo. Horrorizada. O Diniz também não é o cara mais calmo, né? Fora do campo. Não. A gente está vendo. A gente também. Temos falado bastante nisso, aliás. Gente, uma mulher que se comportasse 5 minutos como o Abel e o Diniz se comportam, estaria em camisa de forças. Camisa de forças. Fora, histérica. Vai se tratar. Mas olha... Então, eu acho que, resumindo, gente, a CBF precisa fazer alguma coisa. Ela não vai fazer. Porque ela não está interessada no futebol. Cá entre nós, esse negócio de área técnica foi uma derrota pior que a do VAR, Arnaldo. O negócio de área técnica é um dos grandes problemas do futebol. Porque todo mundo na área técnica, primeiro, gosta de aparecer, né? Sabe que está lá, que está a câmera lá. Tá. E segundo, que virou um show de horrores. A gente conta quais são os técnicos que não dão chilique na beira de campo. Vamos lá. De cabeça. Então, mas... Não, são pouquíssimos. Mesmo o Dorival, calmo da seleção, era bastante advertido. Menos chilique, mas era bastante advertido também. Agora, o que a Maria está falando é uma percepção, e hoje a gente conhece bem, existe a diferença entre o destempero e a estratégia. E a comissão técnica do Palmeiras, ela age de forma estratégica. Não tem nada de destempero. O revezamento nas reclamações significa revezamento de atenção do árbitro, revezamento de cartões, uma série de questões, né? As entrevistas, hora do Abel, hora de algum auxiliar. Quem falou em sistema não foi nem o Abel, né? Foi um dos auxiliares. Eles deitam e rolam porque eles são mais inteligentes e mais capazes que os outros. Simplesmente isso. Os caras deitam e rolam. E o São Paulo, como a Mili falou, estava com a razão e perdeu a razão. E agora o Palmeiras está no papel de vítima e tem seus motivos para estar no papel de vítima da história toda. E nem seria o alvo. O alvo, insisto, seria a Federação Paulista de Futebol e seu critério peculiar para jogos do São Paulo. Simplesmente isso. Agora, eu quero Temos ver... duas novidades no dia do Shopping Day. Só uma coisinha, Arnaldo. Marília, perdão. São muito grandes as possibilidades de Palmeiras e São Paulo decidirem esse título, né? Vamos combinar? São os dois melhores times. Ou semifinal com jogo único no campo do Palmeiras. Exatamente. Ou isso. Ou seja, também ninguém está reclamando só porque é o jogo que passou, né? Está todo mundo fazendo uns carcel. Claro, isso é sempre assim também. Jogo, dizer assim, olha aqui, eu já fui prejudicado. Pelo amor de Deus, agora não, né?
Enfim, Exatamente. vai dar da pedra do futebol. Vamos tentar fechar o Choque Rei antes da quarta-feira, onde teremos rodada novamente, com as duas novidades do dia dos dois times. Do lado do São Paulo, o anúncio oficial da contratação do atacante para ser reserva do Caleri e o Arnaldo dormir à noite. E do lado do Palmeiras, olha lá, André Silva chegou, veio de Portugal, desse Portugal talvez o Belmonte goste, e já foi inscrito? Vai ser inscrito para vai ser inscrito na próxima etapa se o São Paulo passar, né? O São Paulo passar. E do lado do Palmeiras, que é bicampeão brasileiro, que ganhou os últimos 2 campeonatos paulistas, ganhou 2 Libertadores nos últimos 4 anos, ganhou a Copa do Brasil, ganhou. A Leila ganhou uma oposição oficial na última eleição dela, na primeira eleição dela. Ela foi aclamada presidente e hoje já há um grupo de descontentes que se forma para ter uma candidatura, lembrando que no final do ano tem eleição no Palmeiras, que começou o ano falando sobre um patrocínio que está defasado, e o contra-ataque dela foi anunciar o prorrogamento do contrato do Abel, que foi na mesma entrevista que eu e a Miri estávamos lá. Agora tem essa oposição, vamos aguardar as próximas movimentações da presidente do Palmeiras.